Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o imperialismo, que assim como a Segunda Revolução Industrial, é considerada uma das principais causas para a Primeira Guerra Mundial. Caso você não tenha estudado esse assunto, eu vou deixar nos comentários o link da playlist com os vídeos completos da explicação tanto da Segunda Revolução Industrial como do imperialismo. Então vamos para a nossa revisão hoje? Então vamos falar sobre o processo de imperialismo. Processo esse que ocorreu entre o final do século XIX e início do século XX, que foi um dos principais fatores para o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, no século XIX, com a Segunda Revolução Industrial, as indústrias vão se espalhar pela Europa, em países como Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Bélgica e outros. E aí começam a acontecer alguns problemas estes que não são solucionados na Europa. Um desses problemas era a demanda por matérias-primas, porque as indústrias estavam crescendo. Então, era cada vez maior a necessidade de matérias-primas e também a questão de parte desses recursos serem não renováveis, como, por exemplo, o carvão mineral, o ferro, o petróleo. Então, os países vão começar a enfrentar problemas em relação, a esse tipo de matéria-prima. Algumas indústrias também demandavam recursos que não estavam disponíveis em grandes quantidades no continente europeu, ou se estavam no país vizinho que também era industrializado e precisava, desses recursos. Além disso, como eu falei para vocês no vídeo passado, a produção de mercadorias era muito grande e na Europa as pessoas não conseguiam consumir, então estava faltando o mercado dos consumidores. Também havia um interesse dos europeus em investir em novos lugares, porque tinham uma quantidade muito grande de dinheiro em circulação. E a questão do desemprego, que eu também falei no vídeo passado para vocês, vai gerar um outro problema, um problema social muito grave. Então, os países europeus vão pensar também na questão de o que fazer com esse grande número de desempregados, que na verdade não parava de crescer. Já que na Europa a questão não tinha como se resolver, porque os países estavam buscando as mesmas coisas, países industrializados, eles começaram a competir por territórios na África e na Ásia. Então, assim, na Europa não tem como resolver. Lembrem-se que a América já era independente, nós estamos falando do final do século XIX, então, sobrou a África e a Ásia. E a disputa entre essas potências industrializadas levou ao domínio de territórios nesses dois continentes e recebeu o nome de imperialismo ou neocolonialismo. Então, essa concorrência, essa busca pela supremacia econômica, então, assim, eu sou melhor que você, eu preciso me desenvolver mais que você, essa questão política, de conflitos, de desentendimentos entre os países industrializados é uma das principais causas para a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial ela tem como um dos seus principais fatores a questão econômica e a questão política também. Então, quem é mais rico, quem é mais forte, quem é mais poderoso. E percebam o seguinte, eu falei para vocês que a Primeira Guerra vai começar em 1914, nós estamos falando aqui do final do século XIX, então são desentendimentos que vão se acumulando, muitos desentendimentos, para levar aí a um conflito de grandes proporções, como foi a Primeira Guerra Mundial. E aí, assim, os países europeus foram para a África e para a Ásia em busca de matérias-primas, mercados consumidores, fontes de energia. Mas assim, como que a gente vai fazer? É assim, vir primeiro? Cheguei a vir primeiro, é meu? Os países começaram a se desentender e para tentar solucionar esse desentendimento, em 1884, na cidade de Berlim, na Alemanha, foi feita a Conferência de Berlim, com representantes das principais potências industrializadas europeias e a mediação aí dos Estados Unidos. Percebam nessa imagem que ali na parede tem um mapa da África, tem uma pessoa apontando para o mapa da África.
Então, estão aí os representantes, né, dos governos das potências europeias, e aí eles começam a discutir, né, quem vai ficar com qual parte da África. O continente africano, esse que está no mapa aqui à minha esquerda, de onde eu estou gravando o vídeo. Então, essas linhazinhas vermelhas no mapa, elas representam as fronteiras originais do continente africano. O mapa da direita, que é o mapa mais conhecido do continente africano, né, que é um mapa que tem atlas na internet, livros de geografia, de história, enfim, é o mapa da África pós-Conferência de Berlim. Então, os europeus dividiram a África da maneira como eles, europeus, quiseram, em busca do que eles queriam. Matérias-primas, fontes de energia, mercados consumidores, rotas de comércio, navegação. Percebam que um mapa é totalmente diferente do outro. E aí o critério de escolha foi o seguinte, o critério econômico. E a Inglaterra, que era o país mais rico do mundo, foi a primeira nação a escolher os territórios que estão aí em laranjinha no mapa aqui da minha direita. Na sequência, a França, que foi o país que se industrializou logo após a Inglaterra, escolheu aí os seus territórios que estão em rosa no mapa da direita. Então percebam que a França e a Inglaterra ficaram com grande parte do território africano. E isso gerou descontentamentos por parte de nações como a Alemanha e a Itália. Mais ou menos assim, né? Por que eles ficaram com a maior parte? Então, percebam aí os desentendimentos. A Alemanha e a Itália ficaram bravas com a Inglaterra e com a França, porque elas vão achar a partilha da África injusta. E a Inglaterra e a França vão ficar contra os alemães e os italianos, porque vão achar que eles estão reclamando de uma coisa que eles não deveriam. E percebam o seguinte, na região norte da África, norte e centro da África, no mapa da esquerda, olha a quantidade de povos, olha a quantidade de territórios ali. Esses territórios foram totalmente desrespeitados na partilha feita pelos europeus. Eles juntaram povos rivais nos mesmos territórios, separaram povos que viviam juntos há séculos. Então, isso trouxe consequências muito ruins para, né, os habitantes do continente africano. Na Ásia, não houve uma partilha formal como aconteceu na África. Porque, na verdade, a Ásia já era dominada pelos europeus desde o século XVI, a época das grandes navegações. Os portugueses tinham territórios, os espanhóis, ingleses, franceses. O que aconteceu foi que Portugal perdeu, né, muitos territórios e a Inglaterra acabou dominando outros mercados, que antes pertenciam até aos portugueses. Mas a ideia era a mesma, mercados consumidores, matérias-primas, fontes de energia, mas não houve, como houve na África, aquela questão de pegar o mapa e dividir de acordo com o que os europeus queriam, que vamos dizer assim, né, embora nem seja o termo correto, já estava, né, meio que dividido, então, né, isso é uma questão de ajustes. Para terminar nossa revisão, vamos falar um pouquinho sobre a dominação europeia na África. Dominação essa que se deu basicamente por 3 formas. Primeiro, a dominação pela força. Os europeus chegaram invadindo os territórios, os africanos resistiram, eles não aceitaram pacificamente esse domínio e entraram em conflitos com os europeus e muitos africanos acabaram morrendo. Europeus também, né, mas a população africana é que acabou sendo mais atingida. Além disso, os europeus faziam alianças com povos africanos e com membros das elites do continente, justamente para estimular as rivalidades locais. E aí, nesses acordos, os europeus acabavam oferecendo dinheiro em troca, né, de matérias-primas, principalmente. Tem também a dominação cultural. Os europeus vão mandar missionários católicos ou protestantes, né, dependendo, né, do seu país, para ensinar aos africanos aquilo que os europeus achavam que era correto, então a cultura e os valores europeus. E também instalaram escolas para ensinar às crianças os idiomas europeus, porque além dessa questão econômica, os europeus diziam que iam para a África ensinar à população nativa os verdadeiros valores, os verdadeiros idiomas, religiões, culturas, enfim,
Além de tudo, né, eles consideravam os africanos povos atrasados, povos que não eram civilizados porque não eram industrializados. Cuidado com isso. Não ser industrializado não significa que você é inferior. Significa que o seu modo de vida é diferente. Simplesmente isso. Então, percebam que ao instalar escolas, por exemplo, para ensinar as crianças, você está proibindo a população nativa de falar o seu próprio idioma. Porque o europeu acha que, né, não é o idioma certo, que os africanos têm que falar o idioma dele, colonizador europeu, até mesmo para facilitar, né, o comércio e a exploração que os europeus, né, queriam fazer no continente africano. Mas eles diziam, lógico, que eles iam levar a civilização, os verdadeiros valores, a verdadeira cultura para o continente africano. Os africanos foram submetidos a um sistema cruel de exploração, onde eles eram obrigados a pagar impostos em formas de moedas, de produtos ou de trabalhos forçados, muita violência nesse processo, muitas pessoas que morreram, pessoas que foram mutiladas, perderam mão, pé, enfim, a questão também da violência sexual contra as mulheres. E as autoridades locais, muitas vezes, concediam vantagens aos europeus, como, por exemplo, o monopólio da exploração de matérias-primas, fornecimento de mão de obra, para que essas autoridades acabassem tendo alguma vantagem, né, também nessa situação. Então, tipo uma troca, né? Eu te forneço matéria-prima e mão de obra e você me dá dinheiro em troca. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os seus colegas. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E eu vou deixar aqui como tela final o vídeo sobre Segunda Revolução Industrial, a nossa revisão, né, passada, o vídeo passado, caso alguém ainda não tenha visto. Então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, até mais!